La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. Olá, hoje o nosso papo muito interessante aqui no Radar Psicológico e quem nos recebe é Enéas Siqueiroli. Tudo bem, Enéas? Tudo bem, e você? Como vai? Muito bem, ele que é um grande psicólogo aqui na cidade de Guarulhos. Enéas, muito obrigada por receber a nossa equipe e hoje vamos falar de um assunto tão importante que tenho certeza que muito em questão entre famílias também, ou seja, para todos. Hoje vamos falar sobre depressão. Enéas, para que todos entendam, o que é a depressão? Bem, a depressão é uma doença crônica e recorrente onde nós temos uma alteração no estado de humor. O que se passa? A pessoa ela entra numa tristeza profunda em função de algum acontecimento, uma morte, uma doença ou uma dúvida com relação ao seu próprio dia a dia. E a partir daí, ela se sente cada vez com menos energia, com menos força e tudo causa uma diminuição de libido, de prazer, de vontade no seu dia a dia e com isso ela vai ficando cada vez mais triste, se fechando. Só que a gente tem que observar que existe uma diferença entre tristeza e a depressão. Tá? No caso da tristeza, com o passar do tempo, nós vamos conseguindo sair desse estado de tristeza. Quando é depressão, não. Ela continua, por mais que faça acontecimentos alegres e novas atividades, ela continua influenciando no dia a dia. Hoje nós temos no mundo 350 milhões de pessoas que são acometidas de depressão. Perfeito. Enéas, por que os adolescentes estão tão vulneráveis? No caso do adolescente é um fato específico, tá? O que se passa? O adolescente ele passa por diversas mudanças nessa faixa de idade. E também é sabido que até os 25 anos o cérebro ele tem um funcionamento diferenciado e isso pode provocar mudanças hormonais que também ocasionam a depressão. Tá? O que se passa? O adolescente ele entra em funções de depressão via as dúvidas que ele tem sobre ele mesmo, seu corpo, sexualidade. Tá? E quando tudo isso em conjunto, ele muitas vezes não sabe como ele sair disso. E a gente começa a notar que os principais indícios, que os principais indícios são a falta de apetite, começar a se fechar, diminuição das notas escolares, não é? E quando ele entra nesse circuito, ele passa a sofrer. E é um sofrimento tão grande que muitas vezes a gente não consegue interpretar. E é tratado como frescura, e isso só faz prejudicar. No caso do Brasil, nós temos em média 6% de todos os adolescentes que se acometem de depressão, que é mais alto do que um fator no mundo que gira em torno de 4%. Enéas, quais são as causas que levam uma pessoa a entrar em depressão? Normalmente, a depressão ocorre a partir de um momento perturbador dentro da sua vida. Então pode ser uma morte, pode ser um abuso em drogas, numa doença que você toma determinado medicamento. Tá? Então tudo isso pode ocasionar a depressão. Mas nós temos casos aí que no caso principalmente dos adolescentes, também pode vir a partir do bullying. Tá? Então você sofre um bullying na escola e a partir daquele momento você inicia um estágio de depressão. Então os fatores são muitos, os fatores que podem te levar. O que importa é ver o grau que você vai ser acometido. Hoje nós podemos dizer que nós temos 3 níveis, tá? Que ser uma depressão leve, moderada ou grave. Em cada caso, você necessita de um cuidado especial, sendo que em determinado momento você pode precisar inclusive de auxílio de medicamentos. Perfeito. Nós falamos agora há pouco dos adolescentes, Sim. né? Será que a internet ela influi muito também? Olha, o que você pode pensar é o seguinte:
O adolescente, ele tem um olhar muito diferente. Ele quer ser visto de uma forma, tá? Sim. E é como ele tenta propagar, inclusive na internet, nas roupas que usa, na forma como fala e age. Quando ele não consegue isso, tá? Ou ele passa a ser visto de uma forma diferente do que ele imagina, ele pode entrar num sofrimento. Tá? E esse sofrimento pode vir a se tornar uma depressão. Vale muito a pena, então, lembrar que os pais devem se atentar muito a isso, não, Enéas? Exato. Os pais, principalmente, têm que se atentar que a depressão é uma doença, como qualquer outra. Tá? E que, para tanto, existe um começo, um meio e um fim. E um tratamento para tal. Então, evitar aquelas frases, isso é frescura, eu conseguiria fazer isso tranquilamente. O que você pensa que você está fazendo? Não adianta, porque aquele nível de sofrimento só vai aumentar. Tá? Ele não interpreta aquela frase como uma tentativa de ânimo, e sim algo que o desmotiva e o leva mais profundo dentro da depressão. Enéas, você muito bem falou sobre o tratamento. Como é feito o tratamento? Com relação ao tratamento da depressão, devemos observar que normalmente é feito em conjunto, por um psicólogo e um psiquiatra. Em função do quê? Muitas vezes se faz necessário a ação de medicamentos durante o tratamento, tentando controlar e amenizar as reações. Por quê? Uma pessoa no seu pico de depressão, ela pode vir com ideias suicidas e isso se tornar muito perigoso. Então, em função de tudo isso, entramos com o medicamento para que seja controlado, né? E, oportunamente, o tratamento psicológico em conjunto, ajudando a descobrir por quê e o que está ocasionando tudo isso, sendo uma válvula de escape. Lembrando que os medicamentos cabem ao psiquiatra, o psicólogo ao atendimento, que pode ser feito em reuniões em grupo, em atendimento individual ou, dentro de sua necessidade, às vezes até numa questão de home office. Perfeito. Enéas, e quando procurar a ajuda do especialista? Olha, essa é uma das questões mais importantes e também mais difíceis de se responder. Toda vez que aparece o problema, tá, deveria se buscar ajuda. O que acontece? Muitas vezes, em função de achar que é o louco que vai a um psicólogo ou um psiquiatra, deixamos para lá. E só vamos procurar quando estamos no último, no desespero real. E isso não é o ideal. O importante é que, tendo um reflexo, que nós já estejamos sentindo o problema, que buscamos a ajuda de um especialista. Enéas, muito obrigada pela sua participação, por receber a nossa equipe. Eu que agradeço. Sejam bem-vindos ao nosso radar psicológico, tá? Em breve esperamos tratar de outros temas, como a obesidade, tá? A orientação vocacional e assuntos de importância no mundo psicológico. Nós agradecemos e me esclarece uma dúvida, por que radar psicológico? Radar psicológico veio da ideia de estarmos sempre antenados com tudo que a psicologia pode nos trazer e os benefícios, em função do que? Já sabemos que a depressão é a doença do século e que o funcionamento mental está se modificando, inclusive com máquinas e computadores, onde a psicologia vai poder ajudar e apoiar a todos a atingir o futuro de uma forma calma e balanceada entre homens e máquinas, entre trabalho e residência, entre prazer e obrigações. Dentro disso, nada melhor do que manter tudo antenado. Muito obrigada, Enéas. E você de casa, fique ligado, se inscreva no canal. Nós teremos várias matérias falando sobre saúde mental. Muito obrigada. Obrigado a vocês. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep
inside.